Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no estudo de número 47. Nessa obra, psicografada pelo médium Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no capítulo 17, chamado Rogativa Singular. E acompanhamos no último estudo a visita da esposa de Fábio no mundo espiritual após o desencarne desse e o direcionamento dele para a instituição de socorro espiritual situada na crosta da Terra, próxima à crosta da Terra. Vimos então que essa visita foi muito emocionante, que o casal pôde realizar esse reencontro por conta da maturidade de Fábio, que se preparou, que estudou, que exerceu a caridade e preparou sua família também, diferente de Dimas, conforme já falamos várias vezes, e que os dois estão na instituição do Fabiano, aguardando a chegada dos demais trabalhadores. André Luiz diz então que depois da visita feita pela esposa de Fábio, Jerônimo solicitou que ele levasse ela para a terra, porque ela havia perdido grande porção de forças com a emoção que sentiu naquele encontro. André Luiz então acompanha a viúva, que agradece a todos e leva ela até o seu lar na terra, porque ela não desencarnou. Ela está desdobrada pelo sono nesse reencontro. Voltou então ao seu corpo físico na terra. André Luiz fala então que lembra-se da felicidade de Mercedes quando despertou no leito, com a impressão perfeita de ainda guardar aquela flor que ela recebeu de presente de Fábio, mas dada pela coordenadora da casa do irmão Fabiano. Ele diz então que tudo corria bem nos trabalhos que foram designados, lembrando que a tarefa de André Luiz é resgatar trabalhadores aqui da Terra no processo de desencarnação. Ele diz então que o chefe dele, Jerônimo, foi chamado por uma autoridade superior da colônia. André Luiz afirma que aguardava impaciente o retorno de Jerônimo, porque, em obediência às determinações, deveria partir imediatamente para aquele encontro inadiável. Percebam aí a hierarquia do mundo espiritual. Jerônimo é chefe de André Luiz, mas é servidor de outros seres que estão acima dele na hierarquia espiritual. Tanto é que convocaram ele e ele teve que largar tudo para comparecer a esse chamado. Jerônimo então recomenda a André Luiz e aos demais que aguardassem em serviço na casa transitória, nessa casa situada próxima à crosta da terra e que recebeu Fábio e Dimas, destacando que aquela reunião seria breve. André Luiz diz então que de fato a reunião não demorou mais que um dia. E ao regressar, Jerônimo cientificou a todos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada, sine die, que significa uma expressão latina, sem dia, sem data fixa. Então vejam que a irmã Albina ganhou uma moratória. Nós já falamos da moratória aqui, recebendo autorização para permanecer mais tempo na Terra. Lembro-me de ter feito uma reflexão de que muitos de nós podemos ter recebido uma moratória. Estamos passando mais tempo na Terra
para cumprir uma missão, ou a pedido de alguém, ou a pedido da própria pessoa e de seus mentores. Depende da autorização e depende do objetivo da concessão dessa moratória. Lembro-me, inclusive, de ter citado o exemplo de Divaldo Pereira Franco, que, pela sua programação normal, digamos assim, já era para ter desencarnado por conta de um infarto quando tinha cerca de 50 anos, se eu não me engano. Mas está aí, quase com 100 anos de idade, trabalhando ainda, porque recebeu uma moratória da mesma forma que a irmã Albina. Logo, não são todos que serão encaminhados pela desencarnação, como vimos Fábio e Dimas realizarem. André Luiz informa: certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Alguém, portanto, pediu uma moratória à irmã Albina. Entrar em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Em vez de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Então notem que apesar de irmã Albina receber a moratória, a equipe de André Luiz ainda assim poderia auxiliá-la, não desligando-a, não levando-a para a casa transitória por meio da desencarnação, mas sim o contrário, dando forças para que ela permaneça na Terra. A consequência da moratória, portanto, é receber a doação energética dos trabalhadores da espiritualidade, a fim de que o espírito continue vivo, encarnado nessa máquina de carne que todos utilizamos para essa existência. O trabalho de André Luiz e equipe, portanto, não seria de desligá-la, porém seria de doar essas energias. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Vejam que a visita não foi cancelada. Eles visitarão a irmã Albina normalmente, mas ao invés de desligá-la, irão doar energias magnéticas poderosas para ampliar os anos que ela viverá na Terra. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades, como sempre André Luiz queria saber dos detalhes. Todavia, Jerônimo costumava dizer: com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. André Luiz então se tocou, né? Não fez perguntas descabidas ou motivadas apenas pela curiosidade, porque as informações essenciais já estavam sendo transmitidas por Jerônimo. Por que se modificara decisão de tamanho relevo? André queria saber. Quem pediu para a irmã Albina ficar mais? Quem conseguiu essa alteração da sua programação espiritual, sua programação reencarnatória? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Certamente André Luiz vai fazer a reflexão do que estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo às segundas-feiras, e que essa semana a gente estudou na terça, ontem. A qualidade da prece, a qualidade da rogativa, a prece sincera que alcança as elevadas moradas dos espíritos e chega aos diretores, chega aos responsáveis. O exemplo da irmã Albina retrata bem isso. Alguém fez uma prece sincera, uma rogativa, e conseguiu uma moratória para irmã Albina. Seria justo o adiamento? Pergunta André Luiz. Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir?
Notem que André Luiz está questionando a decisão, né? Ele está dizendo, é justo adiar? Lógico que é justo, senão não seria realizado. Se a lei é perfeita e esses servidores do Cristo são seres elevados, logicamente eles não iriam perpetrar um ato injusto. Então, essa pergunta de André Luiz, nós próprios conseguimos responder pela lógica. Era justo esse adiamento. Com certeza era justo. Mesmo sem saber o motivo, a gente pode garantir. O motivo é justo, senão não seria atendido. Senão, a prece não seria sincera e, portanto, poderosa. Mas qual será a causa dessa alteração? O assistente, Jerônimo, percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou: não se torture, André. Vejam como André Luiz é curioso, e a curiosidade tortura ele fica querendo saber as causas, fica questionando as decisões das autoridades, ao ponto de Jerônimo dizer: não se torture, André, saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou: vamo-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Mais uma vez, Hipólito e Luciana ficarão na casa transitória e André Luiz vai com Jerônimo visitar a irmã Albina. Em caminho, porém, não resisti. Que novidade, né? André Luiz não resistiu e vai fazer mais perguntas. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo concordou, esclarecendo: a medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. Então ele está dizendo: André, não se surpreenda quando um roteiro é alterado, porque somente Deus possui poder absoluto e que não se altera. Todos nós que servimos a Ele, que somos imperfeitos, que não temos o tamanho, né, de Deus, a magnanimidade do Pai, é que temos os nossos roteiros alterados. Todos nós, na imperfeição que carregamos, teremos alterações nas tarefas, sob comando de entidades superiores. Então é natural essa mudança de planejamento, de tarefas. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. Aqui uma informação muito importante, essencial para compreender como funciona a lei divina do planejamento reencarnatório e dos destinos. Vejam que Jerônimo explica a André Luiz que o futuro é calculado em linhas gerais. Eu sempre falo isso quando a gente trata das probabilidades de erro quando reencarnamos. Os espíritos conseguem calcular a probabilidade de erro. Por isso, se a probabilidade é alta e nós não erramos, o nosso mérito é enorme. Se a probabilidade, por exemplo, é de 90% que nós erremos num determinado setor, se nós conseguirmos incidir na porcentagem menor, na porcentagem que demonstra um cálculo de probabilidade menor, estaremos com mérito, adquirindo mérito. Então, o que eu leio em linhas gerais é justamente esse cálculo de probabilidade sobre o futuro. Os espíritos conseguem apontar quais serão as prováveis causas, as prováveis consequências, digo,
do futuro. Mas nós não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. Ele está demonstrando que, apesar de conseguirmos enxergar o futuro em linhas gerais, quem manda é Deus, e se Ele mandar alterar esse destino, a probabilidade vai mudar. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Então, se nós recebemos o livre-arbítrio de Deus, temos que ter consciência que a liberdade divina é ainda maior. É uma liberdade sem fim, sem tamanho. Ele, Deus, tem essa liberdade suprema de alterar os trajetos, as caminhadas que quiser, conforme os desígnios dele, que são infalíveis. Uma sabedoria que não erra. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Então vejam que ele demonstra que o princípio do livre-arbítrio é proporcional à nossa maturidade espiritual. Quanto mais maduros, quanto mais avançados, quanto mais purificados, maior o nosso livre-arbítrio. Maior o nosso campo de ação, o nosso poder de escolha. Por isso que Deus, na sua perfeição, tem poder ilimitado de escolha, de decisão. Nós não. Nós temos uma liberdade limitada, uma liberdade relativa. Dependerá da vontade daqueles que nos são superiores. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Olha que frase interessante para entender isso. Enquanto Deus sabe, nós não conseguimos nem imaginar saber, porque a sabedoria, infalível e perfeita, somente é do Pai. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita nessa mudança de roteiro. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. Então não é uma moratória grande, é uma moratória curta. Ela vai desencarnar. Ganhou apenas mais um tempinho. O organismo que a serve está gasto. E a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação. Então a gente começa a entender os motivos que levaram à autorização da moratória. É para ela resolver um último problema, uma última questão mais complexa, mais difícil. Ela não ganhou uma moratória como a de Divaldo Franco. Quase 50 anos que Divaldo Franco está chegando de moratória. A irmã Albina na obra, não. É só para resolver uma situação difícil, porque o seu corpo está bem gasto, de modo a trazer benefícios para muita gente. Então vejam, o motivo da moratória é para ela ajudar muita gente, resolvendo um problema complexo que surgiu no final da sua existência. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Falei agora há pouco que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo a coletânea de preces espíritas. E os prefácios de Kardec demonstram que a prece sincera, feita por um coração justo, feita por alguém que não tem intenção de lesar ninguém e nem de se beneficiar, ela tem poder, ela tem alcance, ela consegue o que se pede. Então, a prece, para o caso da irmã Albina, foi atendida, certamente proferida por um coração justo e bom. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje,
é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ou seja, as mudanças de roteiro são sempre para atender o interesse coletivo. É engraçado porque tem esse princípio, né, no direito administrativo, na administração pública. A atuação da administração pública deve sempre buscar o interesse da coletividade. Da mesma forma, estamos aqui aprendendo na obra de André Luiz que a mudança de roteiro pela espiritualidade divina, pelos bons espíritos, é somente para as hipóteses de interesse coletivo, ou seja, de benefício a gente, às pessoas. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, ou seja, ainda que seja para o interesse coletivo, será apenas por algum tempo, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva, apenas enquanto perdurar o problema que surgiu, o problema complexo que surgiu. Assim que o problema for resolvido, a irmã Albina desencarnará. André Luiz então diz: recordei uma experiência anterior, que na nota de rodapé diz que é o capítulo 7 de Missionários da Luz, que a gente já estudou aqui. André Luiz está recordando de uma cena, de um acontecimento que ocorreu no livro anterior, em que um certo irmão foi observado por André Luiz recebendo alguns dias de acréscimo à sua existência no corpo para solucionar problemas particulares e compreendia a alteração à vida. Quem está acompanhando o estudo e se lembra da situação em que um personagem da obra ganhou mais tempo para solucionar problemas particulares? É um dos casos que está na obra Missionários da Luz, que nós já estudamos. André Luiz, então, entendeu facilmente que estava se repetindo a situação. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, ou seja, a surpresa de André Luiz tinha fundamento, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. Notem que André Luiz continua questionando a decisão de revisão do roteiro, porque, apesar dele ter vivenciado situação parecida, essa situação da irmã Albina era diferente, porque ele estava recebendo ordem de superior hierárquico, cumprindo a vontade desse superior. Havia, portanto, uma equipe específica para o desencarne da irmã Albina. Então, na cabeça de André Luiz, a ordem tinha mais poder, mais valor do que aquela que resolveu dar um pouco mais de tempo a uma outra pessoa na obra anterior. Ele diz: no caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, na questão da irmã Albina, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Notem que André Luiz então explica a diferença dos dois casos. O primeiro caso, que é o do Missionários da Luz, era um pedido feito pela espiritualidade. Amigos da espiritualidade pediram um acréscimo de tempo ao encarnado. No caso da irmã Albina, era um pedido que vinha da crosta. Era o pedido que vinha de alguém encarnado. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. André Luiz, portanto, não estava satisfeito com a resposta. Mesmo que ele já tivesse visto uma situação parecida, ele achava que o caso da irmã Albina não podia ser alterado,
porque ele estava recebendo uma ordem de um superior hierárquico. Teimoso André Luiz, né? Se Jerônimo já disse que a mudança de roteiro é natural e veio de cima, por que André Luiz está questionando essa alteração? Eles chegam, portanto, na casa da irmã Albina. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Ela estava muito fraca. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Isso é característica de espíritos maduros. Apesar do corpo doente, o espírito está firme, resoluto, confiante. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente. Então vejam que a irmã Albina estava mal, né? Estava doente, seu corpo estava nas últimas. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Olha que bonito. Eu que trabalho com jovens no centro espírita, posso dizer que essa cena é muito bela. 14 jovens em volta de uma idosa, doente, fazendo o Evangelho. É um trabalho muito bonito. Um trabalho de visita a doentes, a idosas. É um trabalho essencial na casa espírita para os jovens, porque tem muita energia, tem muito fluido vital, animam os doentes. É muito importante esse tipo de trabalho. Enquanto eles oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, Jesus, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. Já comentamos aqui, todo trabalhador do bem tem muitos amigos no plano espiritual, ganham a simpatia de muitos espíritos, encarnados e desencarnados. Não era diferente com a irmã Albina. Ela estava cercada de cuidados, de pessoas que a amavam, cuidavam dela. André Luiz narra que no plano espiritual haviam várias entidades. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. Lembre-se que os propósitos deles não é de desencarnar a irmã Albina, não é de desligá-la do corpo físico. Houve uma alteração. O trabalho era mantê-la encarnada, doando fluidos magnéticos, realizando operações fluídicas para mantê-la no corpo físico. E aquele ambiente de paz, oração e serviço no bem contribuía para esse desiderato. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. Então, o aneurisma, que seria a causa da morte dela, era a região mais grave. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. A linguagem de André Luiz, médica, ajuda a compreender a problemática que a irmã Albina trazia no coração. Estava prestes a romper o músculo cardíaco. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Jerônimo já demonstrou ter amplo conhecimento das técnicas da medicina espiritual, da medicina do astral, porque ele realiza desligamento do corpo físico, realiza doação de energia, nesse caso vai manter a enferma ligada ao corpo. Jerônimo corta o laço fluídico para que o desencarne ocorra. Nós acompanhamos tudo isso. E ele mais uma vez demonstrou esse conhecimento. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus no coração.
Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. É uma verdadeira operação cirúrgica para dar tônus muscular, para dar energia mesmo aos músculos e aos órgãos do corpo humano de irmã Albina, dando resistência ao órgão para suportar uma vida mais longa. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares. A cirurgia de Jerônimo, portanto, chegou a isolar as células cancerígenas. E ele disse: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Olha como a espiritualidade age em nosso favor. Muitas vezes cura doenças ou nos dá mais tempo na terra sem a gente perceber. Aqueles jovens que oravam em favor dela certamente pensarão que foram as suas preces que ajudaram, e foram também. Mas nós sabemos que há todo um aparato, toda uma organização no mundo espiritual que está acima das nossas vontades e possibilidades. Com efeito, finda a complexa operação magnética, André Luiz diz que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. Então notem que o conhecimento de Jerônimo de fato é muito amplo. Ele conseguira, com algumas técnicas, trazer uma melhora significativa à irmã Albina, ao seu coração, que já apresentava um equilíbrio diferente. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Então, como eu disse, as pessoas acharam que a prece havia melhorado ela, e com efeito, melhorou. Mas a causa primordial foi a intervenção de Jerônimo. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. Ela aproveitou então para dar uma lição, né? Que a prece aos enfermos é essencial, como Tiago ensinou, porque ela havia melhorado também pela ação da prece daqueles jovens. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. A prece, portanto, depois de pedir, agradeceu por ter auxiliado a irmã Albina. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. A irmã Albina, portanto, já apresentava uma melhora significativa. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Então André Luiz pergunta o que já foi respondido, mas ele não deixa de perguntar: foi a prece delas que fez a irmã Albina melhorar? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, respondeu Jerônimo, não é bem isto. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Olha que interessante. A prece daquelas jovens serviu, sim, mas serviu para benefícios comuns. Quais são os benefícios comuns da prece? Reequilíbrio mental, bem-estar, melhora da emoção, do pensamento, do quadro
médico, mas verdadeira cirurgia espiritual não foi por conta da prece das jovens, porque a irmã Albina já tinha concluído o trabalho junto delas, tanto que a programação era que ela desencarnasse. A programação se alterou recentemente. Não havia mais obrigações dela com aquelas jovens. A prece ajudou no sentido geral, mas no sentido específico, a verdadeira causa de auxílio foi a intervenção cirúrgica de Jerônimo. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Ele está explicando a André Luiz, portanto, que a prece serviu para ajudar porque elas já receberam todo o auxílio da irmã Albina no direcionamento das suas vidas. Cabia agora a elas colocar em prática o que aprenderam com aquela senhora. André Luiz diz então: curioso, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Olha que pergunta. André Luiz quer saber como a irmã Albina conseguiu a moratória. Foi por causa do pedido daquelas filhas? Foi por causa do pedido daquelas jovens em oração? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com um gesto negativo e retrucou: também não. Então não foi pedido das jovens. Não foi por isso, na verdade, que ela conseguiu a moratória. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível, perdeu por elas compridas noites de vigília, encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora, educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. Então, Jerônimo começa a resposta a André Luiz explicando que não foi o pedido das filhas que levou à alteração do planejamento da irmã Albina para que ela ganhasse mais tempo na Terra, porque foi a irmã Albina que cumpriu com todos os seus papéis de mãe, com todas as suas responsabilidades de cuidado com aquelas meninas, preparando-as para a vida e entregando-as a Deus, sem egoísmo. O trabalho materno da irmã Albina, portanto, foi completamente satisfeito. Ela retornaria ao plano espiritual como uma completista, cumpriu com tudo que havia se comprometido. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Então, cabe às filhas seguir esse caminho. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice, que são essas duas senhoras, envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. E faz todo sentido se a gente parar para pensar. Imaginem se as programações espirituais fossem alteradas porque seres que nos amam pedem. Se fosse assim, todo mundo teria o seu roteiro alterado, porque quase todo mundo tem mães que se dedicam e rogam de joelhos pela saúde dos filhos. Se o amor de filho e o amor de mãe fosse suficiente para alterar o projeto reencarnatório,
quase todos os projetos reencarnatórios seriam alterados. E a obra demonstra que é uma exceção. É raro alterar-se. Não se modifica o roteiro das autoridades superiores apenas porque filhos, mães e pais pedem. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Então ele está explicando que a irmã Albina já cumpriu com suas tarefas na Terra. Não há oração que possa mantê-la presa à Terra. É por isso que o espírita compreende o fenômeno da morte e não fica pedindo, revoltado, que a pessoa continue viva. Se ela cumpriu com seu papel, se o desígnio divino assim determinou, nós compreendemos a desencarnação, o momento da morte. Não foram, portanto, as preces das filhas da irmã Albina que a mantiveram na terra, mas sim um pedido específico para que ela conclua a resolução de um problema difícil. Foi por isso que ela teve uma moratória, e não porque as filhas que a amavam, que a amam, pediram em oração. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, perguntando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem um Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém. Então vejam que a irmã Albina está chamando uma pessoa, né? João. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, pelo telefone, o orientador de André Luiz, Jerônimo, anunciou bem-humorado: em breves momentos, receberá você a chave do problema. Então nós vamos entender quem pediu ou por que se pediu uma moratória para a irmã Albina. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, cuidando, portanto, do corpo da irmã Albina, observando a alegria sincera das discípulas que se retiraram contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Então, aquela entidade que já estava com a irmã Albina desde a primeira visita já sabia da moratória, já sabia que a irmã Albina receberia um novo prazo para permanecer na Terra. As jovens deixaram o local e ficaram apenas as equipes espirituais, com as duas filhas da irmã Albina na Terra. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo o menino miúdo de 8 anos presumíveis. Será que foi o pedido então dessa criança que fez com que a irmã Albina permanecesse? Vamos ver. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se consciente do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a doente, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse, e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando-o, Jerônimo esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Então, de fato, foi o pedido de uma criança de 8 anos que fez com que as autoridades superiores alterassem o roteiro de irmã Albina para que ela não desencarnasse naquele momento. Imaginem a surpresa de André Luiz, a ponto dele exclamar: Quê?
Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. Então ele nem é neto consanguíneo dela. É órfão, que lhe abandonaram à porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Então João é uma das crianças socorridas pelaquela instituição e foi ela que pediu uma moratória, atendida pela espiritualidade. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Então está explicado, né? Não é qualquer criança. É uma criança cujo espírito antigo é um servo do Senhor e está em missão na terra. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Então está explicado por que o pedido de Joãozinho foi atendido. É porque ele não é só Joãozinho. Ele não é só um menino de 8 anos. Ele tem uma bagagem espiritual imensa e está reencarnado em missão apostólica. Por isso foi atendido o pedido. Ia formular perguntas novas, claro, mas meu orientador, indicando a doente que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. André, para de fazer pergunta. Observa. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Aí a causa da moratória, as preces de Joãozinho. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da Senhora neste mundo. Olha que bonito, né? O menino não quer que a irmã Albina vá e Jesus atendeu o pedido daquela criança. Vejam como a espiritualidade não é igual aqui. As autoridades espirituais não são como as autoridades da terra. Que autoridade da terra atenderia o pedido de um menino de 8 anos? Mas as autoridades divinas, espirituais, conhecem o nosso coração. Não tem problema nenhum em tomar uma decisão em atendimento ao pedido de uma criança. Porque eles compreendem que não se trata apenas de uma criança. Ele pedia, portanto, que irmã Albina permanecesse e foi atendido. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. Ah, que cena linda! O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida, e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou, pensou e disse: Jesus sendo meu, que é uma prece, é uma música, um louvor, né? O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus, sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Eu não conheço essa música, então não vou cantar aqui. E também a minha voz certamente não agradaria. Mas vejam que legal, que bonito, não é?
Eu, particularmente, escuto louvor todos os dias. Indo para o trabalho, coloco no carro louvores. Também gosto de pontos, de umbanda. E os hinos, os louvores, me tocam muito a alma também, pelas letras belíssimas, pelas vozes belíssimas das cantoras evangélicas. Então, muito interessante esse menino cantar um louvor da igreja evangélica. Expressava-se ele em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Ficou emocionado. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, ele não conseguiu continuar cantando. Imagine que cena belíssima. Todos nós certamente choraríamos vendo essa criança de 8 anos cantar emocionado para uma velhinha doente. As lágrimas soltaram-se espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não! A senhora não pode ir agora para o céu, não pode! Deus não deixará! Que bonito, né? Muito bonita essa história. O pedido de uma criança em que a gente sabe que Jesus ensinou que devemos ser como as crianças para entrar no reino dos céus, ter essa pureza, ter essa bondade, essa inocência, a ponto de seu pedido ser acatado pelas entidades superiores. Ele canta, então não consegue prosseguir pela emoção e está todo mundo chorando. Ele então pede mais uma vez que ela permaneça. Albina recolheu, carinhosa, feliz. Que é isto, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: O menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez. Que bonito, né? A gente finaliza então o estudo de hoje refletindo sobre essa lição valiosa de que o pedido de uma criança foi atendido pela espiritualidade, porque é um coração sincero, é um coração evangelizado, cujo espírito é antigo e discípulo do Senhor em missão na terra, e por isso foi atendido. Muito bonita também a circunstância do fato dele cantar para ela, dele pedir em oração, na igreja, junto dos seus conhecidos, para que a irmã Albina permanecesse. Vejam que a gente não sabe de nada do mundo espiritual. Quem poderia pensar que o pedido de uma criança seria determinante para que alguém recebesse uma moratória e não desencarnasse no momento que estava definido antes? Houve uma alteração do roteiro por conta desse pedido do menino João. Que possamos então refletir sobre essa lição, agradecendo a espiritualidade, a todos que acompanham os estudos e, como sempre fazemos, vamos orar pedindo a esses amigos que levem essas palavras a quem precisa ouvir e que aqueles que estão ouvindo reflitam sobre as lições hoje estudadas, para que também pratiquem esse mesmo amor de João por irmã Albina, essa mesma inocência, essa mesma simplicidade da criança, rogando aos céus as bênçãos na terra. Que possamos imitar o coração desse menino João nos nossos pedidos, para que também, na medida do possível, sejam atendidos conforme a vontade de nosso Pai. Nos colocando dessa forma, totalmente submissos à vontade e aos desígnios divinos, rogamos a presença dos amigos para que nos abençoem e, especialmente, despertem os corações adormecidos.
endurecidos, voltados à maledicência e à maldade. Antes que seja tarde, que esses espíritos sejam renovados, despertem para vencer suas paixões, para levantar do lodo em que se encontram, a fim de que no momento de transição planetária possam permanecer no mundo regenerado, buscando o bem, se arrependendo do passado de erros e reparando todo o mal cometido. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e pedimos que Maria Santíssima prossiga nos abençoando e amando, estendendo o seu manto sagrado e por meio dos seus emissários, dos seus servidores, dos chamados servos de Maria, prossigam levando esse hino de amor a todas as criaturas, para que sintam um pouco do hálito divino e possam despertar enquanto há tempo, abandonando as viciações, as condutas reprocháveis e contrárias à lei divina e trilhando um caminho novo, renovado pelo Evangelho do Cristo, na caminhada na direção de nosso Pai. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que a espiritualidade amiga abençoe a cada um que escuta esse estudo, essa prece, essa rogativa, a fim de que em seus corações também reine a paz de nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.